Olá, existem algumas perguntas que estão ocupando a mente das pessoas. Duas delas eu vou tentar abordar da maneira mais clara possível, e obviamente que essas duas se desdobram em várias outras, que irão surgindo à medida em que for evoluindo o vídeo. Eu peço paciência, porque o que eu vou falar agora é mais difícil, mais complicado, vamos dizer, de entender do que apenas o que eu tenho feito nos meus vídeos, que eu tenho me referido quase que exclusivamente a essa verdadeira máfia, que obviamente continua existindo, continuo falando sobre ela, que é a máfia da saúde, a máfia internacional da saúde, que, como vocês podem ver nesse primeiro print, que também é da Poli, ainda, hoje eu vou falar coisas que não tem a ver com a Poli, eu juro, mas é que aqui nós temos a real e grande máfia da saúde internacional. Eu não gosto do termo máfia porque, como eu sou estudioso desses assuntos, também, entre outras coisas, de organizações criminosas, máfia é um nome específico para a organização criminosa siciliana. Mesmo na Itália tem Camorra, 'Ndrangheta, Triplicorona, são outras de regiões diferentes. Da minha região, dos meus antepassados, Calábria, é a 'Ndrangheta, que aliás é uma das mais perigosas, mais violentas que existe. Eu juro que não tem nada a ver com isso. Então vocês vejam aqui, isso vai entrar hoje também nas respostas, mas isso eu estou colocando em princípio, porque vocês que já me acompanham, espero, algumas pessoas devem estar me acompanhando nos últimos vídeos, já estão mais ou menos sabendo desse pessoal que está nesse print. E as perguntas que eu vou tentar responder são duas principais. Uma já mais antiga e outra, digamos, uma preocupação mais atual. A mais antiga é o seguinte: haverá finalmente a Terceira Guerra Mundial? E a segunda é: como é que será o mundo depois desse coronavírus? E quando vai acabar esse troço? Qual é o fim disso? Quando vamos poder voltar a ser livres? Bom, a primeira pergunta, que é se nós vamos, se vai haver uma Terceira Guerra Mundial, isso é preciso ser muito bem pensado, porque a Terceira Guerra Mundial já existe, nós já estamos nela. Esta aí é uma das frentes de batalha, dessa máfia internacional da saúde, que tem os seus representantes em cada país. Aqui no Brasil nós temos vários representantes dela, como Mandetta, Witzel, Dória, infelizmente, e talvez eu me esqueça do nome, porque eu sempre admirei muito o cara, e agora estou vendo que ele está dentro, o governador de Goiás. E essa turma, em cada país, tem o seu grupo, que faz parte dessa organização criminosa, sim. Nós já vimos várias vezes aqui, e todos nós estamos sofrendo na pele. Eu mesmo
Até que não tanto, porque eu nunca dei bola para isso. Mas hoje, por exemplo, eu tive que ir à farmácia, que faltou um remédio aqui em casa, eu tive que botar essa droga de máscara. Que isso não serve para nada, não adianta para nada, adianta para quem faz máscara e vende. E aí mais, é pior. Você respira novamente o CO2 que deveria sair, ele sai e volta, porque ele bate nem todo ele sai. Mas vamos lá. Nós já estamos no meio de uma terceira guerra mundial. Mas para entender isso, é preciso entender que não se fala de guerra como de ataques militares, ataques com tanques, ou com mísseis, ou aviões supersônicos, ou, enfim, essas coisas que normalmente a gente pensa quando se pensa em guerra. E aí está um sentido importantíssimo da quarta geração da guerra, que é o que eu vou falar agora, porque essa é uma ilusão. Quando se fala em guerra, diz, olha, nós não estamos em guerra. Alguém que já ouviu responder isso, muito provavelmente diz, esse cara está louco. Porra, não tem guerra nenhuma aqui, não viu um avião soltar bomba, nada. Guerra é aquele negócio lá, na Luftwaffe, lançando bombas em Londres, etc. Não, não é não. É que nós estamos no que os mais entendidos chamam de quarta geração da guerra. Eu vou me basear principalmente em um dos mais entendidos, que é William Lind. Eu vou usar um artigo que foi traduzido há alguns anos já pelo meu filho, Fred, que está no meu site antigo, A Face Mutável da Guerra, rumo à quarta geração. Além de William Lind, os coautores são o coronel Keith Nightingale, o capitão John Schmidt, dos Corpos de Fuzileiros Marines, coronel Joseph Sutton e Lieutenant Colonel Gary Wilson. Esse artigo é muito grande e ele fala sobre todas as gerações da guerra. Eu não vou me prender às demais gerações da guerra, porque seria fazer um levantamento que não iria ajudar a responder a pergunta e principalmente a justificar por que eu disse que nós, sim, estamos em plena terceira guerra mundial. Quarta porque é a quarta geração da guerra. Em termos gerais, a guerra da quarta geração parece ser altamente dispersa e bastante indefinida. A distinção entre a guerra e a paz será ofuscada a tal ponto que a diferença desaparece. É por isso que alguém já pode ter me chamado de maluco, dizendo, que guerra é essa? Pois é. É uma guerra não linear. É uma guerra não linear em que o campo de batalha, ou front, não é bem definido. Não existe um front. Não existe assim, aqui está a tropa A, tropa B. Não existem essas coisas. A diferença entre militares e civis desaparece. Tanto como alvos, como perpetradores e quem mata, vamos dizer. Tanto quem mata quanto quem morre. As diferenças não existem. Matam-se civis, matam-se militares, militares matam civis, enfim, e civis matam. Esta é o conceito, é a parte do conceito que faz com que desapareça a diferença. As ações ocorrerão simultaneamente através de todos os participantes, incluindo a sociedade, como uma entidade cultural e não somente física.
Essa é a diferença. Por exemplo, quando a Alemanha invadiu a Bélgica em 1914, foi a Alemanha que invadiu a Bélgica. Quer dizer, houve uma entidade física, exército alemão, invadindo uma entidade física, país chamado Bélgica. Isso não existe na Guerra da Quarta Geração, porque ela atinge a sociedade como um todo. Por essa razão, grandes instalações militares, pistas de pouso, comunicações fixas e grandes quartéis generais tornam-se raridades. Devido à vulnerabilidade, o mesmo pode ser dito dos equivalentes civis, como postos de governo, instalações de energia, fábricas, incluindo serviços e manufaturas. O sucesso da guerra dependerá maciçamente da eficiência de ações em conjunto, uma vez que a linha que separa a responsabilidade e a missão se torna também pouco nítida. Todos esses elementos estão presentes na guerra de terceira geração, que pode ser dado como um exemplo as ações militares e não militares da Segunda Guerra Mundial. Quando eu digo não militares, quero falar sobre os maquis, que é a francesa, os partigiani na Itália, enfim, essas organizações que não são militares propriamente, são de resistência. Isso já existia. A guerrilha, o terrorismo, tudo isso já existia. Os maquis na França faziam terrorismo diariamente contra as tropas alemãs. Mas acontece que eles adquirem algo distinto nessa nova guerra de quarta geração, porque não existe nenhuma definição clara de o que é uma ação militar e o que é que não é. Principalmente que as ações psicológicas se tornam as principais armas operacionais e estratégicas, e se mostram no modo como a mídia intervém na guerra. Bombas inteligentes, vírus de computador, vírus latentes podem ser usados para desestabilizar tanto a população civil como as operações militares. Os adversários da quarta geração se concentrarão, no entanto, em manipular a mídia local e mundial, até o ponto em que o uso habilidoso de ações psicológicas irá aniquilar o comprometimento das forças em combate. O alvo principal passa a ser obter o apoio da população inimiga, retirando o apoio que ela vem dando, ou vinha dando, ao seu próprio governo. Notem, eu vou falar daqui a pouco sobre o que já está acontecendo, mas notem qual é a ação da Antifa nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é um pouco, digamos, amadorístico ainda. Mas lá a coisa já está profissionalizada. A ideia, por exemplo, do Black Lives Matter, o que é isso? Quando vocês pegam e veem uma fotografia, por exemplo, que apareceu no Twitter, apareceu na mídia, nos grandes líderes democratas que nós já vimos nos vídeos anteriores, que fazem parte daquele triângulo, americanos, anti-americanos, ONU, China, ajoelhados, pedindo perdão pela morte eventual de um assassino, sujeito que tinha um drogado, que transformou os Estados Unidos em algo que há uma grande chance, sim, a intenção é essa, aqui o povo deixe de apoiar Donald Trump. Então, esta intenção, o alvo principal, claro, tem
as ações pseudo-militares da Antifa, as ações, etc. Mas, na realidade, o interesse total disso é fazer com que o povo se volte contra as suas próprias autoridades e apoiem os inimigos, achando que eles são os verdadeiros amigos. Tem uma frase que eu vou dizer agora, que é fundamental. As notícias televisivas tornar-se-ão armas mais poderosas do que divisões armadas. E eu complemento, do que mísseis nucleares também. Notem aqui no Brasil o que acontece com a mídia. Esqueçam pró-Bolsonaro, contra Bolsonaro, o que interessa. Deixem de pensar sobre o que vocês pensam. Se estão a favor do governo Bolsonaro ou contra o governo Bolsonaro. Não é esse o assunto. O assunto é verificar como a mídia inteira está funcionando exatamente como uma arma muito mais poderosa do que se alguém colocasse, vamos dizer, do que se levantasse a terceira ou a primeira divisão blindada para derrubar o governo. Por quê? Por quê? Porque se a divisão blindada de Brasília, eu estou chutando, nem sei se existe essa lá, primeira divisão blindada, algo que seja lá, se ela se levantasse para derrubar Bolsonaro, para criar um problema sério, a população ia ser contra. Ainda há uma grande parte da população a favor. Agora, o que acontece é que, através da mídia, mina-se completamente a confiança e o apoio às autoridades. Como está havendo nos Estados Unidos, mas lá a coisa não é tão ruim quanto aqui. Por quê? Porque lá existe uma parte da mídia, como por exemplo a Fox News, que dá notícias diferentes, que não está incluída nessa trama anti-Trump. Para poder entender melhor a segunda pergunta, a primeira não está terminada a resposta ainda, mas se haverá ou não uma terceira guerra mundial, já está havendo. Notem bem, o movimento Green, o movimento Antifa, este assunto do coronavírus é uma das partes fundamentais da Terceira Guerra Mundial, que já está aí. Por exemplo, eu disse que tenho que voltar um pouco atrás, mas vou ter que dar um exemplo. Como é que está funcionando a OMS? Um aspecto só, de todos que eu já falei, mas um aspecto que eu não falei ainda. Ora, eles dizem, a cloroquina não presta. Daqui a pouco eles dizem, não, acho que nós vamos sim voltar a fazer investigações sobre a hidroxicloroquina. Ora, eles dizem, o isolamento é fundamental, o isolamento social. Pouco depois vai lá o seu próprio Tedros e diz, não, os países do terceiro mundo não podem ficar dessa maneira tudo fechado, tem que abrir o comércio. Quando o comércio começa a abrir, ele diz, não, cuidado, olha, está aumentando o número de mortes. Notem o jogo sujo de hora para cá, hora para lá, hora para cá, hora para lá, que deixa todo mundo atônito. Mas quem sabe qual é o interesse real, como o seu Witzel e seu Dória, eles sabem muito bem que o interesse é outro, é manter as coisas como estão. Eles não vão mudar nada, porque o Tedros disse. Mas o Tedros disse e vocês, a população em geral, fica atônita, porque não entende por que ele está fazendo isso. Espero que agora entendam e não fiquem mais atônitos. Isto é proposital. É assim que se faz, que se deixa a população tonta e totalmente fora dos trilhos. Afinal, para que lado eu vou?
Tem que ir para lá. Quando eu estou chegando lá, o cara diz, não, volta. Então, essa é uma primeira tentativa de responder a primeira dessas duas perguntas. A segunda pergunta é como será o mundo pós-coronavírus? Quando isso vai acabar? De que jeito isso vai acabar? Quando? Tem-se uma noção a respeito do que é que vai acontecer? Eu diria, em primeiro lugar, que sempre o que muda o mundo, o que é uma linha divisória entre passado e presente, são as guerras. Principalmente, claro, tem outras coisas também. Mas as guerras fazem isso. E principalmente aprendeu-se no final do século XIX, para o início do século XX, a importância que as guerras têm se você quer mudar o mundo, acabar com um mundo antigo e começar um mundo novo. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, eu sei que tem gente dando curso dizendo que o grande problema da Primeira Guerra Mundial foi o fim dos impérios. E quem é que começou? Quem é que fez essa guerra? Não foram os impérios? Os impérios fizeram a guerra. Só tinha um país que não fazia parte de império. Ou melhor, tinha dois. Um monárquico e um republicano, que era a França e a Itália. A Itália não era bem um império. O resto era Império Britânico, Império Otomano, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Russo. Foram eles que fizeram a guerra. E eles se destruíram. Então, por que o grande problema foi a perda dos impérios? Eu vejo exatamente o oposto. Eu acho que foi uma grande coisa para a humanidade. Foi acabar com esses impérios, que todos eles eram despóticos, totalitários, não havia liberdade de expressão, liberdade de pensamento, nada. E a única república que esteve metida nisso, duas tiveram. Desde o início, uma, que foi a França, que foi vítima. Foi invadida. E a outra foi os Estados Unidos, que entrou para terminar com a brincadeira. E com isso cresceu. Mas nós temos que ver o seguinte, uma mudança que já estava existindo antes do início da Primeira Guerra Mundial, era algo que eu quero chamar a atenção, porque não só para fazer propaganda do meu livro, mas para que vocês entendam que ali, no início do século XX, iniciou-se um outro império. O império das fundações não pagadoras de impostos, vamos dizer, isentas de impostos. As grandes fundações das charities. A principal, naqueles primeiros momentos do século XX, foi a Carnegie Endowment for Peace, conhecida também como Carnegie Foundation, posteriormente. Ali começou-se a estudar como mudar o mundo. A própria Carnegie, e isso estou dando uma dicasinha no meu livro, a própria Carnegie chegou, embora se chamasse Endowment for Peace, na verdade ela foi uma das disparadoras da entrada dos Estados Unidos na guerra. Porque Woodrow Wilson foi eleito em 1912, manteve o país fora da guerra de 14 até 16, quando houve a nova eleição. Ele foi candidato à reeleição, e a grande propaganda dele era "The man who took us out of the war", o homem que nos manteve fora da guerra.
e logo depois entra na guerra. Por uma bobagem. Inicialmente uma bobagem. Por a história oficial nos diz que foi um afundamento do transatlântico Lusitânia, onde tinha, que era inglês, portanto já estava em guerra, mas tinha 28, parece, cidadãos americanos, então não foi nada disso. A trama já estava vindo há muito tempo para Woodrow Wilson declarar a guerra, e declarar a guerra que vai acabar com todas as guerras. Guardem esta frase de Woodrow Wilson: a guerra para acabar com todas as guerras. Guardem isso porque vai ter importância mais tarde. Realmente vocês têm que ter um pouco de paciência, porque tem que voltar atrás, tem que ver como é que são as coisas. O mundo mudou muito. O mundo mudou realmente muito depois da Primeira Guerra Mundial. Claro que, de certa forma, a queda dos impérios também foi uma queda da importância das religiões também. Não tem a menor dúvida. Mas não se esquecendo nunca de que os novos costumes, eles representaram um aumento também da liberdade humana. As pessoas puderam pensar por si mesmas melhor do que aquele despotismo anterior, que o imperador é divino e não podemos fazer nada. Instituiu-se o voto até feminino, pouco depois. E a mudança do mundo foi, quer dizer, não se voltou ao normal antigo. A ideia que havia da Carnegie era exatamente isso, terminar definitivamente com o mundo vitoriano, com a moral vitoriana. É exatamente, isso não é algo que aconteceu porque, não, a guerra, não. Tanto que as coisas foram tão bem feitas que o único dos impérios que sobrou foi o britânico. Porque ele já tinha, dentro do próprio Império Britânico, já existiam grupos que estavam planejando o fim do Império Britânico. Porque não cabia mais impérios no mundo. Então, como os outros impérios não estavam preparados, achavam que iam ser eternos, seriam eternos, não aconteceria nada com eles, olha, nós vamos ganhar essas guerras, as potências centrais contra as potências ocidentais, os aliados ocidentais, vamos ganhar. Ora, entraram pelo cano. Mas dentro da Inglaterra existiam já grupos. Hoje vocês estão ouvindo falar em derrubar a estátua, por exemplo, de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes foi um dos maiores exploradores da África, um homem que enriqueceu muito com roubo dos diamantes e do ouro da África do Sul, Transvaal, e foi quem deu o nome a um país que depois dividiu-se em dois, e hoje tem dois nomes diferentes. Era Rodésia, veio de Rhodes. Hoje é Zâmbia e Zimbábue. São divididos em dois países. Ele fazia parte de um grupo, o Milner Group, que já estava planejando, já naquela época, como se sairia, como a Inglaterra sairia, deixaria de ser um império, mantendo a sua influência mundial, onde o sol nunca se punha, que era o que se falava do Império Britânico. E eles bolaram uma coisa que veio acontecer depois da Segunda Guerra Mundial: a descolonização pacífica.
e a criação da Commonwealth of Nations. Como os outros impérios não se prepararam para isso, perderam. Foram para o brejo. Mas a Inglaterra já estava preparada. O Reino Unido já tinha grupos intelectuais pensantes. Não que isso tivesse alguma coisa a ver com o rei. Não. O rei nem sabia do que estava acontecendo. Mas esses grupos, vejam que o Lord Milner era governador da África do Sul. Nesse grupo de Milner é que eles fizeram, e o Rhodes também, as coisas vieram da África. Eles perceberam que não podia continuar aquela situação e planejaram desde o início do século XX o que veio a acontecer na segunda metade do século XX, que foi a criação da British Commonwealth of Nations. Hoje em dia existem inúmeros países em que a rainha é reverenciada. Claro, não obedecem mais, mas tem uma ligação estreitíssima com o Reino Unido. O mundo mudou. Então, o mundo que saiu da Primeira Guerra Mundial já não era mais o mundo. O normal era outro. Ocorre que esta Primeira Guerra Mundial deixou inúmeros probleminhas e problemões por resolver. Principalmente porque o seu Woodrow Wilson acreditava piamente naquela frase dele: a guerra para acabar com todas as guerras. É por isso que eu concordei em entrar. E teve os 14 pontos de Wilson. Acontece que ali, 1919 a 1939, foram o que um dos autores que eu gosto muito, Walter Clark, ele diz que é 20 anos de crise. O mundo ocidental mudou, mas deixou muitas coisas penduradas para trás. E é isso que nós vamos mais ou menos ver agora, para ver como se chegou. Olha, eu estou fazendo uma compressão assim de anos e anos e anos, rapidamente, só para falar sobre qual será o normal futuro desta Terceira Guerra Mundial. Esse mundo entre guerras, que é um mundo que eu tenho particularmente gosto de estudar, principalmente a Alemanha, a República de Weimar, mas não vai dar tempo, isso aqui é um programinha rápido, mas não vai ser tão rápido. Mas o que acontece é que a guerra, para terminar todas as guerras, eles acharam que a melhor coisa a fazer era destruir o desejo alemão, porque era a segunda vez que os alemães começavam uma guerra. Na verdade, a primeira eles não começaram. O Império Austro-Húngaro começou e o alemão mais imediatamente entrou. Ora, essa guerra, para terminar todas as guerras, levou a uma ideia, uma fantasia que começou a se formar muito antes. Já desde Kant, ele tinha um projeto de paz eterna, da onde o seu Woodrow Wilson retirou grandes partes, pedaços muito grandes, sem confessar o copyright, que é sacanagem, que é os 14 pontos de Woodrow Wilson para a paz mundial. Isso não vou explicar aqui todos, porque não cabe, vocês terão que estudar. Isso está, aliás, no meu primeiro livro, que é o Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial. Está lá. Não se estão todos eles, mas os principais. Acontece que tudo se passou como uma espécie de
ilusão de que o mundo estava perfeito. Nos Estados Unidos foi aquele boom econômico que a própria indústria bélica, que empregou muita gente, houve um grande surto também, que já tinha começado antes, mas continuou, de imigração para os Estados Unidos da América, com a terra da liberdade, e etc, etc. E esse mundo foi um mundo ilusório, de certo ponto, até certo ponto. Foi um mundo ilusório, foi um mundo de crise, 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 crise em cima de crise. Principalmente em três países, que tomaram medidas extremas. Primeiro, obviamente, foi a Rússia. A Rússia derrotada foi, vamos dizer, ela seria derrotada de qualquer maneira. No entanto, foi uma traição do seu Vladimir Lenin, que acertou as pontas com o Império Alemão, com Ludendorff, Coronel Ludendorff, que mais tarde veio a tentar um golpe de Estado com Hitler, o famoso golpe da Putsch, da cervejaria. Gostaria de estar lá para tomar cervejinha, mas não é esse o caso, a deles é diferente. E o negócio é que o Lenin concordou em ser levado até São Petersburgo, na época, Petrogrado, aliás, na época chamava Petrogrado, a capital, hoje voltou a ser São Petersburgo, e renunciou a qualquer possibilidade, aceitou as imposições do Império Alemão para acabar com aquela burrice que os alemães fizeram e voltaram a fazer depois, em 41, que foi fazer uma guerra em duas frentes. Eles acabaram com a frente oriental através da chantagem feita com Lenin. Obviamente que temos aqui a pior das transformações possíveis, que foi a instalação do regime comunista bolchevista. Por sua vez, a conduta dos aliados vencedores em relação aos perdedores, em relação à Alemanha principalmente, e em relação aos vencedores, porque a Itália na Primeira Guerra foi aliada e não ganhou nada. Tanto que o fascismo, que muita gente hoje chama de fascismo, esses dias eu recebi de uma tacada só 15 artigos sobre fascismo. Eu li mais ou menos um pouco de cada um, nenhum fala sobre fascismo. Infelizmente, 5 deles eram do Mises, do grupo Mises. Eles falam de economia. Fascismo é outra coisa. Tanto que o que começou lá foi o sentimento italiano, que foi o sentimento alemão também. Mas na Itália, la vittoria mutilata. A vitória mutilada, porque ganharam a guerra e não ganharam nada. Perderam, inclusive, para a Áustria, o antigo Império Austro-Húngaro, que eles derrotaram, ajudaram a derrotar, perderam um monte de regiões. E a Alemanha, que foi espezinhada. Embora, até aqui nesse novo livro que está à venda, eu tenho lá uma avaliação melhor de outros autores mais modernos, que avaliam que realmente houve sim uma certa humilhação, o que os alemães chamavam de facada pelas costas. Diziam que o Partido Social Democrata tinha feito isso, se rendido, aceitado a rendição, e esses países, eles viraram logo a Itália imediatamente em 22, logo depois
do final da guerra, em 19, com Mussolini e mais tarde com Hitler. Este mundo foi um mundo muito fantástico. Um mundo em que houve uma super liberação, vamos dizer assim, que gerou não liberdade real em muitos lugares, mas libertinagem, principalmente na Alemanha e nos Estados Unidos. Foi a época dos Roaring Twenties, a década de Roaring, não sei traduzir, eu sei o que é que significa, mas é os pulantes, como seria, vamos dizer, pululantes anos de 20, em que apareceram as músicas do jazz, veio à tona o jazz que já existia dos negros há muitos anos, mas veio à tona como música aceitável, que não era, porque era de negro, coisa de negro. O Charleston, enfim, as mulheres começaram a fumar, a votar, os homens também, e foi a época da grande criminalidade nos Estados Unidos também, foi a época da máfia, foi a época em que a máfia tomou conta de Chicago, Nova York, fundou Las Vegas, como é, eu já até estive lá e não me lembro o nome agora, na Nevada também, e no Atlantic City é mais novo. Mas eles foram anos em que houve uma certa ilusão de que o mundo tinha ficado muito melhor. Mas, enquanto isso, houve também, por outro lado, uma hiperinflação na Europa, principalmente na Hungria, na Alemanha, mas vários outros países também. E aí veio, então, a Segunda Guerra Mundial. Fazendo um paralelo familiar, vamos dizer, o mundo que os meus pais viveram foi esse. O meu pai nasceu em 1909, minha mãe em 1912, portanto, eles eram crianças quando terminou a guerra e viveram este mundo, que já não era mais o mundo dos pais deles. O mundo que eu vivi já foi o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Na verdade, eu nasci antes de terminar a guerra. 6 meses antes, mais ou menos. E antes de terminar a guerra no Japão, quase um ano. Mas eu vivi esse mundo que foi pós-Segunda Guerra Mundial. E aqui é que entra uma parte muito importante que eu vou colocar aqui adiante, logo agora, um videozinho, que é o vídeo do discurso de despedida de Dwight Eisenhower, em 17 de janeiro de 1961. 3 dias depois, tomou posse John Kennedy. Dwight Eisenhower foi um dos únicos generais americanos a obter a 5ª estrela, que é raríssimo lá. MacArthur também teve, na Guerra da Coreia, não, na Guerra do Pacífico, da Segunda mesmo, Segunda Guerra Mundial, e Battlesmith parece, não sei se mais um ou dois, porque é General of the Army, é um especial, como seria aqui no Brasil antigamente, Marechal. Mas ele então foi o chefe do teatro de operações no Atlântico e na invasão da Europa, e era um sujeito extremamente experiente, e foi o primeiro presidente conservador republicano, primeiro presidente republicano pós-guerra, porque logo a guerra terminou, Roosevelt tinha acabado de morrer, Truman assumiu, Truman foi reeleito,
Em 1952 foi eleito Eisenhower e 56 reeleito. Então ele tinha uma visão global, não apenas militar, mas uma visão também da administração civil, que ele foi 8 anos presidente dos Estados Unidos. Já como civil, já como reformado. E esse discurso, vocês prestem bem atenção, que ele faz uma denúncia muito grave, que pouca gente sabe que foi ele que fez. Acham que é coisa de comunista falar isso. Ele denunciou, e vocês vão ver nesse vídeo, ele denunciou o complexo industrial militar que se estabeleceu dentro dos Estados Unidos e que comandava como Deep State a administração americana, ficava submetida em vários aspectos a esse complexo industrial militar. Porque o quê? O que aconteceu? Os Estados Unidos fabricaram em torno de 100 mil aviões de guerra, não sei quantos navios, não sei quantos tanques de guerra, sei lá, uns 500 mil, não se tem ideia. E criou uma indústria que não se podia terminar mais com ela. E é uma indústria que está assim com os militares. A vital element in keeping the peace is our military establishment. Our arms must be mighty, ready for instant action, so that no potential aggressor may be tempted to risk his own destruction. Our military organization today bears little relation to that known of any of my predecessors in peacetime, or indeed by the fighting men of World War II or Korea. Until the latest of our world conflicts, the United States had no armaments industry. American makers of plowshares could, with time and as required, make swords as well. But we can no longer risk emergency improvisation of national defense. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. We annually spend on military security alone more than the net income of all United States corporations. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Obviamente que logo depois da guerra, por exemplo, as sobras de guerra, sobras inclusive, foram muito bem utilizadas por países como até o Brasil e outros países menores que utilizaram essas armas de guerra. E também muitos foram adaptados para a vida civil, para a função civil, como o transporte C-47,
que foi o famoso DC-3, o avião que mais voou no Brasil. Eu voei muitas vezes nele, um negócio meio bate-asa, mas que nunca caía, era espetacular o avião. Então, esse complexo industrial militar é o que nós vamos ver como ele influi e cria uma imagem. Esta imagem que nós ficamos da guerra, da terceira geração. Então, quando vocês perguntam, alguns perguntam, mas vai ter guerra? Vai ter terceira guerra mundial? Estados Unidos, China, Estados Unidos com a China, Estados Unidos com a União Soviética. Foi uma guerra fria, em que o complexo industrial militar ganhou muito dinheiro. E foi uma guerra fria, que jamais esquentou, e eu acho que jamais esquentaria. E eu tenho a impressão que estamos já numa nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China, que também duvido que esquente. Porque é muito garganta da China, que agora, vocês têm percebido, eu tenho falado isso também em outros lugares, que as propagandas chinesas, a China enviou os seus 2 novos porta-aviões, são os únicos que ela tem, os 2 novos, não? Um deles inclusive é velho, o outro é um pouquinho mais novo, igualzinho, não vale nada. E fica todo mundo pensando, a guerra vai ser isso, vai cair bombas, enquanto isso, nós estamos presos em casa. Enquanto isso, a Antifa está fazendo de tudo que quer. Enquanto isso, o Deep State americano tentou o impeachment de Trump, tentou impedir Trump, tentou o impeachment de Trump. Aqui no Brasil, esfaqueou Bolsonaro, está fazendo tudo para tirá-lo do poder. Criou terror na Inglaterra. Tanto que hoje em dia, ao menos o último dado que me foi enviado pelo Matera, é que para primeiro-ministro, quer dizer, uma eleição, Boris Johnson talvez não fosse reeleito, quer dizer, não fosse o partido conservador talvez não ganhasse. Por quê? Por causa do Covid-19. A desgraça que isso vai ser, logo que terminarmos, já está sendo, de desemprego, de falências. Como eu disse no último programa, 52 mil cirurgias só na Alemanha deixaram de ser feitas, de câncer. Quer dizer, tem gente morrendo. Isso é guerra. Isso é guerra. Tem gente morrendo com Antifa. Já estamos em plena guerra. E a guerra, principalmente, dominada por essa mídia que está insuflando totalmente a guerra, porque interessa a essa mídia, porque ela ganha muito dinheiro com isso também. Então, o normal pré-Primeira Guerra não foi mais o normal pós-Primeira Guerra. O normal, já não foi mais o normal da pós-Segunda Guerra Mundial. Eu teria muito mais coisas a dizer hoje, mas eu vou me resguardar, vamos dizer, para não acelerar demais e deixar as coisas no ar, coisas importantíssimas. Então, eu vou abordar melhor esses pontos sobre o que nos resta, o que teremos pela frente, mas eu quero chamar a atenção, antes de terminar o programa, para uma carta que foi escrita pelo arcebispo Vigano para Donald Trump. Ele começa dizendo: nos últimos meses, nós
testemunhamos a formação de dois lados opostos, que poderíamos chamar bíblicos. Os filhos da luz contra os filhos das sombras. Os filhos da luz constituem a maior parte da humanidade, enquanto os filhos das trevas representam uma minoria. No entanto, os filhos da luz são objetos de discriminação que os colocam numa situação de inferioridade moral com respeito aos seus adversários, que frequentemente tomam as posições estratégicas no governo, na política, na economia e na mídia, de uma forma aparentemente inexplicável. O bem está sendo refém do mal e daqueles que ajudam o mal, seja por interesse pessoal ou por medo. Nessa carta, o arcebispo Viganò faz referência a um apelo. Tem um lugar lá que é apelo, e eu cliquei e abri. É um momento muito importante, eu sugiro que vocês leiam e assinem, porque eles têm uma visão muito clara do que significa essa Covid. Eles dizem: vozes autorizadas do mundo da ciência e da medicina confirmam que o alarmismo sobre o Covid-19 por parte da mídia não parece absolutamente justificado. Vocês veem que essa gente, é óbvio que é um arcebispo, primeiro, e esse é um grupo de prelados e cientistas e médicos, etc., eles têm uma visão muito clara do que está acontecendo. Isto é parte da Terceira Guerra Mundial. Eu sinto deixá-los em dúvida a respeito do que nós vamos enfrentar pela frente, do que será o novo normal. Em primeiro lugar, porque eu tenho algumas ideias, e minhas, outras que eu tiro de outros lugares, mas não posso ter certeza. Nenhum de nós tem certeza. Então eu vou ficando por aqui, agradecendo, como sempre, a paciência e a audiência. Até o próximo.